Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 19. Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 19. Bendito é o nome de Jesus. Enquanto você encontra, viva Jesus. Isso foi uma bomba, foi? Enquanto você encontra, eu quero mencionar a minha gratidão a Deus pelo privilégio de poder estar aqui novamente. Deixar bem claro para vocês que todas as vezes que venho aqui, seja para estar servindo, seja para estar somente cultuando com vocês, eu sou muito bem recebido e me sinto amado pela igreja. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Isso é fruto também do ensinamento repassado para vocês através do muito digno pastor Denis, homem de Deus que nós temos uma imensa admiração. Que Deus abençoe, pastor Denis. Eu acompanho o seu trabalho pelas redes sociais e também vejo o empenho do ministério local e toda a igreja em relação ao reino de Deus. Que o coração de vocês permaneçam sempre assim dedicados à obra do Senhor, porque com certeza Ele vos dará a recompensa. Queridos, a minha esposa não pôde estar presente porque ela está participando de um culto de crianças. E aqui eu quero justificar a ausência dela. Quem encontrou Lucas 16, versículo 19, por favor, confirme com um amém. Até o versículo 31. Havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Glória a Deus. Irmão Ricardo, homem de Deus, muito obrigado pelo convite. Deus te abençoe, abençoe sua esposa e seus filhos. Tenho um carinho enorme e admiração pela sua pessoa também. Muito obrigado pela confiança. Queridos, eu acredito que vocês conhecem esse texto. Eu acredito que alguma vez na sua vida você parou para ler esse texto. Em minha sincera opinião,
Esse texto narra a história mais dramática de toda a Bíblia. É uma das narrativas que muito me chama a atenção pelo peso da mensagem que repassa. E você não precisa ser tão hábil na interpretação bíblica para saber que esse texto está falando sobre a vida após a morte. É simples você olhar para esse texto e compreender. A história conta, o texto narra, a história de um homem rico que claramente, segundo o texto, possuía uma vida muito boa financeiramente falando. Mas nós também temos o contraste da história de um homem pobre, que a Bíblia registra o seu nome, que era Lázaro. Para que você compreenda rapidamente a história, os dois morrem. A morte os alcança. E parece que a história deles dois sofre uma guinada, uma transformação. A vida que era boa do cidadão que era rico, agora vai se tornar uma vida atormentada na eternidade. E a vida de Lázaro, que era muito sofrida, um mendigo, agora vai ser uma vida, uma eternidade aparentemente tranquila e gloriosa. O ponto-chave para nós entendermos esse texto é sabermos que esse texto, em primeiro lugar, não é uma parábola. Eu preciso muito que você compreenda isso. Esse texto não é uma parábola. E o que na verdade é uma parábola? Uma parábola é uma história, é uma ilustração que tem o objetivo de trazer de maneira simples um ensinamento que pode ser difícil de se compreender. Vocês vão observar que Jesus trazia os seus ensinamentos através de parábolas. Ele contava histórias. E essas histórias traziam de maneira simples de se entender princípios que, na verdade, eram complicados de se absorver. Eu digo que o texto não é uma parábola e é claro que eu preciso provar isso para vocês. Em primeiro lugar, o texto não é uma parábola porque não existe nenhuma menção no texto dizendo que é uma parábola. Do versículo 19 ao versículo 31, vocês vão perceber que em nenhum momento Lucas diz que o texto é uma parábola. Em segundo lugar, o que define o texto como uma parábola é a epígrafe que encabeça o texto. Se você observar na sua Bíblia, vai provavelmente haver algumas palavras em negrito, dizendo que o texto é uma parábola. A parábola do rico e Lázaro. Só que eu preciso que você entenda isso. O que é inspirado por Deus é o texto e não a epígrafe. A epígrafe quem colocou aí foram os copistas, foram os tradutores, foi a editora, que compreendeu que o texto é uma parábola e chama ele de parábola. Mas não é uma parábola. Em terceiro lugar, as parábolas que a Bíblia conta não faz citações de elementos reais. A saber, o texto que nós acabamos de ler fala do seio de Abraão, fala do mundo dos mortos, fala do tormento eterno e fala também da consciência após a morte. As parábolas contadas na Bíblia não fazem menção de elementos reais, apenas de elementos figurados. Em quarto lugar, nas parábolas que a Bíblia conta, e principalmente nas parábolas que Jesus conta, ele nunca dá nome aos personagens que fazem parte da parábola. E nós vamos perceber no texto que lemos que é mencionado o nome de Abraão, é mencionado o nome de Lázaro, é mencionado o nome de Moisés e também há uma citação aos profetas. Portanto, se uma parábola fosse, não haveria a citação
de pessoas reais. Você já deve ter visto as parábolas de Jesus. E quando ele vai citar os personagens da parábola, ele não cita o nome. Um semeador saiu a semear. Um certo homem tinha 2 filhos. Ele não dá nome aos personagens. Irmão Franzé, se o texto que nós lemos aqui não é uma parábola, o que é esse texto? Esse texto é a narrativa de um fato real. É a narrativa de uma história que realmente aconteceu. Aqui nós temos princípios que precisamos aprender. Aleluia. Glória a Deus. Esse sonoplasta é bom, mas como é o nome dele? Denilson. Deus te abençoe, meu filho. Alguns princípios que nós precisamos aprender acerca desse texto, em especial, acerca da vida desse homem rico. Em primeiro lugar, eu vou fazer mais uma afirmação para nós entrarmos nas aplicações. O homem rico do texto era um homem que vivia de aparências. Era um homem que vivia, vou repetir, de aparência. Eu preciso deixar isso bem claro para você. Nada que está escrito, aprenda, está escrito por acaso. Tudo que está escrito tem uma finalidade. Tem alguma coisa para repassar, alguma coisa para nos edificar. Perceba que o texto se inicia falando das vestes desse homem rico. E a Bíblia diz que as vestes dele eram de linho fino. E também que as vestes dele eram de púrpura. Naquele tempo, para quem não sabe, quando o cidadão quisesse esbanjar o seu poder aquisitivo, era diferente dos tempos de hoje. Hoje em dia, quando a pessoa quer esbanjar o seu poder aquisitivo, o seu dinheiro, ostentar no bom português, ela tira uma foto com o iPhone 15 dela e posta nas redes sociais. Ela compra um carro financiado para mostrar que é rico. Mas naquele tempo, o costume era se vestir de púrpura ou de roupas pintadas de púrpura, que eram mariscos que ficavam no fundo do mar e tinham ali uma tinta que era extremamente cara, e eles pintavam as roupas, os ricos compravam para mostrar que eram ricos. A púrpura fala da sua riqueza, mas o linho fino fala da sua religiosidade. O linho fino eram as vestimentas utilizadas pelos nobres religiosos. Eu preciso que você compreenda que esse homem vivia de aparência, em primeiro lugar, porque as suas roupas demonstram a sua religiosidade sem obras. Em segundo lugar, ele vive de aparências porque ele se dirige a Abraão chamando-o de pai. Provavelmente, ele era alguém pertencente à fé judaica, por chamar Abraão de pai. Em terceiro lugar, ele vivia de aparência porque Jesus está falando aos fariseus, no contexto do texto em apreço, que são conhecidos por viverem de aparência. E em quarto lugar, o texto deixa claro, se você observar, que aquele homem, aquele mendigo foi colocado na frente da casa do homem rico. Preciso que você compreenda isso para a gente entrar nas aplicações. Por que é que ele foi colocado ali? Porque era um local estratégico. Foi colocado na frente da casa do homem rico. Por quê? Porque as pessoas, por compreenderem que aquele homem rico era religioso, eles pensaram o seguinte: se ele é religioso, ele deve ter um bom coração. E se a gente pegar esse homem que está aqui vivendo na miséria e colocar na frente da casa dele, com certeza ele vai se compadecer. Nós estamos falando de alguém que vivia de aparência. Viver de aparência é perigoso. É um território perigoso de se andar.
Senhoras e senhores, eu trago um alerta para a igreja do Senhor, vai começar um pouquinho pesado. Nunca se viu um tempo em que houve tantas pessoas vivendo só de aparência. Você observa o jeito e pensa assim, tem poder de Deus, tem unção na vida. Às vezes a gente observa a técnica, às vezes a gente observa a oratória. Irmão Franzé é uma benção porque prega bem, mas a gente se deixa levar por essas coisas. A gente não vai procurar saber quais são os frutos que a pessoa possui. Queridos, nunca se houve um tempo em que houve tantas pessoas vivendo de aparência. Você olha e observa pensando que tem Deus na vida, mas na verdade não tem caráter. Canta muito bonito, mas na verdade não possui uma boa conduta. Irmão Franzé, o que vai acontecer com essas pessoas? Vão enganar muitos, vão iludir muitas pessoas, mas de Deus não tem como escapar. Uma hora a máscara cai. Aleluia! Ele vivia de aparência. Era rico, era religioso, mas não possuía obras. Era religioso, mas não possuía um bom coração. A palavra que melhor representa essa situação é a superficialidade. Eu gosto de falar sobre isso. Quem vive de aparência, vive na superficialidade do rio do Espírito. Não desfruta do melhor de Deus. Vem para o culto, muitas vezes somente para apontar alguma coisa. O culto não está sendo bem organizado. Não está cantando bem, a palavra não foi boa. O pastor não soube se expressar. O pregador errou alguma coisa e não sente nada. Sai daqui mais vazio do que quando entrou. Mas Deus, através da sua bendita palavra, há de trazer um norte para a nossa visão espiritual. E nós não vamos nos deixar ser engordados pela vida de aparência. Aleluia. Quem foi que trouxe água para mim? Que Deus te abençoe. Aleluia. Quando nós falamos de viver de aparência, nós não estamos falando de algo que está longe de nós. Se você lembrar de Lucas capítulo de número 2, vocês vão entender que em um dado momento a família de Jesus perde Jesus enquanto estava adorando a Deus. Perdeu o menino enquanto estava cultuando. Perdeu Jesus enquanto estava servindo. Talvez o mais importante para eles naquele momento fosse fazer as oferendas para alguém ver e perceber a religiosidade deles. Talvez para eles o mais importante naquele momento ali que perderam Jesus fosse cumprir uma liturgia. E enquanto a gente vai vivendo de aparência, o Espírito Santo vai indo embora da nossa vida. Em segundo lugar, o homem rico do texto não tem nome. Não aparece o nome dele. Olha que coisa bacana. O homem que tem poder aquisitivo não tem nome, e o homem pobre no texto tem nome. Talvez a única coisa que aquele homem rico tivesse na vida fosse dinheiro. Talvez a única coisa que ele tivesse fosse poder aquisitivo. Provavelmente ele foi alguém que muito lutou para ter um grande nome diante dos homens, mas não parou para tentar conquistar um nome limpo diante de Deus. Você já parou para pensar que muitas vezes a gente tenta fazer parte de um grupinho, e para isso muitas vezes a gente até mancha o nosso nome diante de Deus para poder adentrar numa certa amizade.
para poder conseguir um emprego. Jesus está revelando aqui os negócios. Para ser aceito no meio dos amigos. Para quem sabe ser aceito pela família. Às vezes a gente foca tanto nas coisas daqui, em ter um nome limpo diante dos homens, e pouco, na verdade, se entrega de fato a ter um nome limpo diante de Deus. Esse homem não tinha como voltar atrás. Ele já estava lá no inferno. Mas se ele pudesse voltar atrás, com certeza, ele teria lutado mais para ter um nome limpo e reconhecido diante de Deus. Pelo amor de Deus, muito cuidado com isso aqui. Tem muita gente trocando a salvação. Tem muita gente trocando ter um nome limpo diante de Deus para ser reconhecido diante dos homens. E por favor, me entenda. Existem certas situações que a gente tem que procurar ter um nome limpo diante dos homens. Não estou criticando isso. Só que ter um nome limpo diante dos homens não pode estar acima do princípio que temos de viver, de ter um nome limpo e reconhecido diante de Deus. Provavelmente, ao que tudo indica diante do texto, esse homem conquistou um bom nome diante dos homens, mas o seu bom nome diante dos homens não lhe assegurou a vida eterna em local de repouso. Em terceiro lugar, a Bíblia me faz entender, e você vai perceber que esse texto deixa claro, que esse homem rico não cuidou de si mesmo como deveria ter cuidado. Ele não cuidou do seu eu. Ele não cuidou da sua essência, não cuidou do seu caráter, não cuidou da sua vida espiritual, não cuidou do seu relacionamento com Deus. Só cuidou das suas riquezas. O alerta que eu trago a respeito disso é que muitas vezes nós estamos querendo ser um canal de Deus para abençoar outras vidas, sendo que na verdade nós não estamos cuidando primeiro de nós mesmos. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? É sobre isso que Jesus estava falando em Mateus capítulo de número 7. O polêmico texto de Mateus 7. Hipócrita, se você está vendo um argueiro no olho do teu irmão e está querendo tirar, tome cuidado. Arranque primeiro a trave que está dentro do teu olho e aí depois você vai cuidar dele. Talvez a nossa família esteja desestruturada, porque nós estamos tentando de alguma forma ser um canal de Deus para abençoar a vida deles, quando na verdade quem está precisando se cuidar primeiro somos nós. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tu primeiro. Paulo escreve a Timóteo dizendo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. É muito difícil que eu seja um canal de Deus para abençoar a vida de vocês, sem que antes eu cuide de mim mesmo. É muito difícil que eu tenha condição de ajudar você a sair de uma situação, uma circunstância desagradável, sendo que a minha família, a minha casa, o meu eu está pior do que isso. Dificilmente, sem ser uma pessoa sarada, eu serei canal para sarar a vida de alguém. Cuide de você mesmo. E é claro que quando eu falo de cuidar, eu estou me referindo a todas as áreas de sua vida.
Se Deus hoje, porventura, resolvesse dar uma oportunidade para esse homem voltar atrás, coisa que não vai acontecer, eu lhe garanto, com certeza esse homem faria a sua vida diferente. Ele cuidaria melhor de si mesmo. Ele cuidaria melhor da sua conduta, do seu eu, do seu relacionamento com Deus. Se tiver que procurar um médico, procure. Se não está tudo bem com você, se o seu psicológico não está bem, procura o auxílio do seu pastor. Procura o auxílio do seu dirigente, mas pelo amor de Deus, cuide de você. Tem coisas que com Deus a gente atravessa, mas tem certas coisas que a gente precisa de abraço dos nossos irmãos e a gente tem que falar. Nós estamos vivendo um tempo estrondoso, que é estrondoso o número de cristãos que tiram a própria vida. E muitas vezes quando isso acontece, a gente vai perguntar aos líderes dele o que foi que aconteceu. Não sei, ele não falou. Louvado seja Deus. Cuide de si mesmo enquanto você ainda tem tempo. Por último e não menos importante, eu garanto que aqui eu finalizo. Perceba que no Hades, no inferno, para você entender melhor, esse homem ele começa a ter uma percepção da situação, da vida espiritual dos seus irmãos. Olha o peso na consciência do cidadão. Ele está lá, sabe que não tem como sair. Ele é consciente disso, porque ele não pede para sair de lá e nem reclama de estar lá. Mas ele faz um pedido para que seja enviado Lázaro como missionário para a sua casa, para pregar para os seus irmãos, porque ele entende que a conduta dos seus irmãos é reprovável diante de Deus, de tal forma que eles estão indo para lá. A resposta que Abraão deu foi simples. Rapaz, eles têm a palavra, eles têm Moisés e os profetas, que ouçam a palavra. Ninguém daqui vai voltar para pregar, não. E se eles não estão acreditando nos vivos, dificilmente vão acreditar no morto ressuscitando. Eu sinto muito, mas eu preciso muito que você saia daqui essa noite preocupado. É a minha intenção essa noite. Eu preciso que você comece a se preocupar em relação à vida dos seus entes queridos. Você já parou para pensar nisso? Olha o peso. Me desculpe, vai pesar um pouquinho. Olha o peso. Ele pensou, ele raciocinou, ele entendeu que a conduta dos irmãos dele é reprovável. Eu sinto muito dizer, mas é extremamente provável que se a sua família não seja alcançada pela graça de Deus, se isso acontecer, que Deus te livre, é extremamente provável que um dos culpados principais seja você. Porque é você que tem que pregar para eles. É você que tem que ministrar para eles. O problema é que muitas vezes, nem mesmo em relação aos nossos próprios entes, a gente para pensar. Talvez você nunca parou para pensar em relação à situação da sua família. Mas se hoje, que Deus te livre disso acontecer, se Jesus voltar, provavelmente aquele parente a quem você não ministrou para ele, não vai. E se a morte alcançá-lo, infelizmente, algo muito ruim vai acontecer na sua consciência. A maior dor em relação ao luto é a saudade. De vez em quando eu me pego nessas paranoias pensando, meu Deus, como é que vai ser o dia que a morte chegar em alguém da minha família? Eu paro pensando nisso, sai. Para de pensar. Eu não gosto. Mas eu tenho que pensar sobre a vida espiritual dos meus entes. Eu tenho que pensar nisso. Só que existem duas dores
Guarde bem isso. Você pode sentir duas dores em relação ao ente querido que você perdeu. A primeira dor é a dor da saudade, que você vai ter que conviver por muito tempo. Mas existe uma segunda dor que eu queria muito que você fizesse de tudo para se livrar dela. Que é a dor da consciência pesando por você não ter feito o seu papel como cristão. É a dor de saber que, se porventura o seu ente for, você ignorou o princípio de cuidar da sua própria família. Se existe outro texto na Bíblia, por favor, alguém me mostre. Eu não lembro. Mas se existe outro texto na Bíblia que equipara uma determinada atitude a ser pior do que o infiel, por favor, me mostre. O que eu conheço é o seguinte, que diz assim, que quem não cuida bem da sua própria família, negou a fé e é pior do que o infiel. É relacionado à família. Se esse cidadão rico do texto pudesse voltar atrás, eu tenho certeza que seria um dos melhores missionários que essa terra iria ver pregando. Eu sei que está pesando um pouquinho, eu estou vendo o semblante de vocês, a tristeza e o peso da mensagem. Eu vou alegrar vocês um pouco. Ainda tem tempo. Ainda existem oportunidades. Ainda tem tempo. Jesus ainda não voltou. A morte ainda não chegou lá e Deus há de livrar e te conceder outras oportunidades. Como é que está a situação do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos, da tua família? Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Querido Deus, eterno e glorioso Pai, essa noite, Senhor, nós ouvimos a Tua voz. E como sempre eu gosto de pedir, que a Tua palavra não seja somente uma palavra ouvida e desprezada e esquecida. Que seja uma palavra que não só nos impacte no aqui e no agora, mas que de alguma forma transforme a nossa conduta para tomarmos novas atitudes e assim, Senhor, seguirmos novos caminhos. Nós não queremos jamais sofrer a dor da consciência pesada de saber que um ente nosso se foi, sem ter ouvido o Teu Evangelho através da nossa vida, da nossa conduta. Nós não queremos, Senhor, ser levados a viver sempre de aparência, mas queremos viver com sinceridade. Senhor, nós queremos cuidar melhor do nosso nome diante do Senhor, ainda que muitas vezes, para isso, nosso nome seja de alguma forma injuriado diante dos homens. Nós queremos, meu Deus, a partir dessa noite, cuidar melhor de nós mesmos, seja da nossa própria saúde, seja, Senhor, da nossa própria vida espiritual, seja, Senhor, da nossa vida psicológica, emocional. Que o Senhor nos dê coragem para procurarmos ajuda, se assim não conseguirmos vencer sozinho. Para que o inimigo não venha nos tragar. Essa noite nós aprendemos um dos principais elementos da obra missionária. Cuidar primeiramente da nossa família. Cuidar dos nossos entes queridos. E assim, Senhor, orando nós pedimos essa bênção, essa graça e a Tua ajuda, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.